A organização do pós-operatório é fundamental para nós termos bons resultados. Sempre que nós vamos fazer uma cirurgia, eu comparo com o meu paciente com uma viagem. Nós temos que organizar essa viagem, a data, qual avião nós vamos pegar, se vai ser de carro, se vai ser de ônibus, qual é o lugar que nós vamos ficar quando chegarmos no destino. A cirurgia é a mesma coisa. Nós vamos organizar todo o pós-operatório para que ele fique o mais confortável possível e seja uma experiência incrível essa busca pela autoestima. Então nesse vídeo eu vou te falar alguns pontos importantes que tu deve prestar atenção antes de realizar o teu procedimento cirúrgico. Se já gostou desse tema, deixa teu joinha no vídeo, te inscreve no canal e sem mais delongas vamos conversar sobre como organizar um pós-operatório. Um procedimento cirúrgico é algo muito desejado e o sonho de muitas pessoas, e organizar ele é fundamental para ter conforto e bons resultados, porque de nada adianta realizar uma excelente técnica cirúrgica e o paciente não seguir e não ter um bom pós-operatório. Então eu escrevi aqui 7 pontos que tu deve seguir para ter um bom pós-operatório e bem organizado. O primeiro deles, a decisão da época e qual data tu vai realizar o procedimento. É muito comum as pessoas pensarem em fazer cirurgias no inverno ou cirurgias na época de férias, mas o importante não é exatamente a data ou o período do ano que tu vai fazer, e sim que tu consiga ficar de repouso e que tu consiga ter um conforto nesse pós-operatório. Muitas pessoas me perguntam assim, Thales, eu preciso fazer no inverno? Posso fazer no verão? Preciso estar no frio? Não, ninguém fica no calor ou no frio. A maior parte das pessoas tem ambientes climatizados, onde elas vão ficar no período pós-operatório. Então o problema não é o calor ou o frio, e sim a pessoa ter a possibilidade de ficar um período de repouso, que seja 5, seja 10 dias. Isso é importante para a recuperação. E não só assim, mas Thales, eu não faço esforço físico, fico sentado na frente do computador. Posso ir para a empresa? Poder até pode, dependendo da cirurgia que vai ser feita. Porém, tem que seguir uma alimentação pós-operatória, medicações, cuidados com faixas, com bandagens, com taping. Então tudo isso é desconfortável trabalhar nesse período. Por isso que eu oriento a escolher uma data onde tu consiga ficar um período de 5, 7 dias de repouso sem necessidade obrigatória de trabalhar. É claro que vai variar de cada cirurgia. Uma cirurgia, por exemplo, de papada, o paciente fica 5 dias, 7 dias. Uma ortognática vai ficar uns 14 dias. Isso vai depender muito de qual atividade o paciente faz e também qual tipo de cirurgia que vai ser feito. Mas a primeira dica é escolher bem tanto a data como a época do ano que tu vai realizar o teu procedimento para ter o máximo de conforto possível e tu conseguir seguir o pós-operatório. A minha segunda dica que eu dou para vocês aqui é conversar com a família e com as pessoas que vão estar contigo nesse pós-operatório. É muito importante chamar o marido, a esposa, os filhos ou quem quer que seja que esteja contigo nesse pós-operatório para conseguir organizar o passo a passo. Por exemplo, eu tenho que chegar no hospital 1h30, 2 horas antes do procedimento. Aquela pessoa vai te levar, organizar com ela o horário para ela te buscar. Ela vai te buscar no hospital depois que tu for liberado. Geralmente, depois que faz uma cirurgia, se for de papada, por exemplo, o paciente é liberado 1h30, mais ou menos, depois do procedimento. E aí a pessoa tem que ser acompanhada para ir embora. Então alguém vem buscar ela. Se é uma ortognática, pode ser no dia seguinte, mas sempre tem que haver um responsável que vá buscar a pessoa e também para qual que nós vamos ligar para depois que terminar a cirurgia dizendo, olha, foi tudo bem, correu tudo certinho, pode vir buscar daqui a 1h30 ou no dia seguinte, dependendo do procedimento. Então é muito importante conversar com as pessoas que vão estar contigo no pós-operatório. Até também para a questão de buscar comida, buscar alguma coisa, fazer alguma coisa em casa, talvez algo que tu não possa fazer. Tudo isso é importante. Então tem que ter alguém no pós-operatório contigo para te acompanhar nas consultas de revisão, caso tu precise. Então tudo isso é muito importante. Então o segundo ponto é conversar com a família, explicar o procedimento que vai ser feito e quais os cuidados que tu vai ter em casa e qual a necessidade de translado e de te buscar e te levar do hospital. Isso é muito importante estar organizado no pós. Minha terceira dica é ter todas as medicações. Quando nós vamos realizar um procedimento cirúrgico, nós vamos ter uma medicação pós-operatória. Então, depois que tu fizer o procedimento, tu vai chegar em casa e vai fazer essas medicações. Quando um paciente chega no hospital, o próprio anestesista já vai fazer medicações preventivas, profiláticas para o procedimento. E depois que chegar em casa, vai seguir tomando via oral as medicações que eu vou prescrever ou que o teu cirurgião vai prescrever
antes da cirurgia. É muito importante já ter essas medicações, porque elas têm que ser tomadas no período certo. Então não adianta tu ir para casa e comprar 2 dias depois ou 1 dia depois, aí tu tem que sair de casa, ou tem que ligar, fica mais complicado. Então é sempre bom já ter as medicações. Pega a receita, vai na farmácia, compra as medicações e já deixa todas elas contigo antes de tu vir fazer o procedimento cirúrgico. É muito melhor já deixar isso organizado, não só pela questão de tu já ter aquela medicação ali, como também às vezes pelo custo, porque às vezes quando a gente compra de última hora, acaba comprando uma medicação mais cara que não tem necessidade, porque às vezes aquela farmácia que nós vamos ali, ou a farmácia próxima, não tem a medicação que seja genérica ou que seja um custo mais baixo. Então é importante já ter essa medicação bem organizada. Então essa é a terceira dica, sempre compre a medicação antes do procedimento. Minha quarta dica, organizar a alimentação. A alimentação ela é fundamental no pós-operatório e é importante já deixar ela organizada. A maior parte das cirurgias que nós realizamos são cirurgias na região da face, na região da cavidade bucal. Então existe uma diminuição da movimentação da boca. Então nós temos que ter uma alimentação mais branda, mais leve, um pouco mais pastosa. Então é importante já criar um plano alimentar. Pode ir no nutricionista para fazer isso. É claro que cirurgias mais curtas, como por exemplo uma papada, que são uns 5 dias, não há necessidade de um nutricionista. Mas cirurgias mais longas, como a ortognática, é interessante que o paciente faça um acompanhamento nutricional e crie um plano de dieta. Tu vai fazer a tua dieta, vai fazer uma sopa batida no liquidificador, vai ter aveia em casa, vai ter alimentos que tu consiga comer sem necessidade de mastigar muito, sem ser sorvete, iogurte, muitas gorduras hidrogenadas, porque essa alimentação ela também machuca o estômago, porque tu já vai estar tomando os antibióticos, anti-inflamatórios, e aí toma muito derivados do leite e gordura hidrogenada, pode ter desconfortos gastrointestinais. Dar uma organizada nessa alimentação é muito importante, principalmente para tu ter uma alimentação saudável, que seja pastosa e que tenha fibras, tenha proteínas, consiga fazer um frango desfiado, um arrozinho bem cozido, uma massa um pouco mais cozida, sempre na temperatura ambiente, e comer e se alimentar de uma forma adequada. Isso é muito importante. Porque imagina, o teu corpo ele sofreu uma agressão, e essa agressão, ela precisa de nutrição, o teu corpo precisa de nutrição para conseguir se recuperar daquela agressão. Então se tu só comer sorvete, iogurte, coisas assim, sem, a gente chama de caloria vazia, o teu corpo vai ter menos nutrientes para conseguir suprir aquela área operada. Então isso é muito importante. Organiza a tua dieta pós-operatória. Minha quinta dica, ambiente aconchegante e confortável. Depois de fazer o procedimento, por exemplo, na região da papada, tu vai ter que dormir de barriga para cima. Então é importante que tu tenha almofadas, que tu tenha bons travesseiros, que tu consiga ficar numa cama confortável, organizar para que tu tenha, por exemplo, Thales, eu vou ficar deitado, quero ficar vendo TV. Então que tua cama tenha TV na frente, que tu consiga ficar mais confortável assistindo. É claro que nas cirurgias que nós fazemos, o paciente não fica acamado, né, que é deitado na cama. Ele pode se movimentar, ele pode levantar e ele deve fazer isso, porque é muito importante se movimentar no pós-operatório. Isso é uma dica, inclusive, que nós sempre damos, não ficar deitado o tempo todo, mas ter esse conforto é importante também. Então organiza o ambiente, coloca os travesseiros, se tu não tem, adquire uns travesseiros bem confortáveis. Aqueles travesseiros de pescoço de viagem que nós utilizamos no avião, eles são muito bons para cirurgia de papada, pode colocar ele porque ele deixa o pescoço mais firmezinho e tu não vira tanto o pescoço durante a noite, porque o ideal é que tu durma de barriga para cima. E também com 2 travesseiros para deixar um pouquinho mais elevada a cabeceira. Sempre que nós fazemos cirurgia em alguma área, é bom que aquela área fique um pouco mais elevada, para evitar uma grande quantidade de sangue na área e evitar o edema. Então tu vai dormir com a cabeça um pouco mais elevada, 2 travesseiros, mais ou menos 30 graus de elevação da cabeceira. Isso é muito importante no pós-operatório. Então organiza isso, já deixa isso pronto para tu chegar em casa, só se deitar e curtir teu pós. Minha sexta dica, e essa é muito importante, já agendar o teu pós-operatório com a fisioterapeuta. Toda vez que nós vamos fazer um procedimento cirúrgico, nós vamos precisar de fisioterapia pós-operatória para drenagem dos líquidos, para manipulação dos tecidos. Isso é muito, muito importante para um bom resultado. Então a fisioterapia, ela está diretamente relacionada a bons resultados cirúrgicos. E é importante que tu já organize isso. Por quê? Porque muitos pacientes às vezes fazem a cirurgia e aí depois que passou 1, 2, 3 dias vão ligar para a fisioterapeuta para fazer o agendamento. Só que muitas vezes ela já não tem mais agenda porque está muito em cima. Então se tu vai fazer uma cirurgia, já está com a data marcada, já organiza com ela, já liga, já marca, olha, eu vou fazer minha cirurgia dia tal, 5 dias depois eu tenho que estar aí. Então já marca aquele dia, tu já organiza assim, que aí tu não vai ter problema de ir na fisioterapeuta. Eu geralmente peço de 5 a 10 sessões, então tu pode já organizar 5, já deixar marcados 5 horários, até para tu ver
a locomoção, qual o melhor horário para tu ir, para não pegar trânsito, tudo isso é importante nós organizarmos. Parece besteira, mas no dia a dia isso é uma coisa que atrapalha. Às vezes tu tá trabalhando lá, depois de 1, 2 semanas, e aí tu precisa vir na fisioterapeuta, e tu marcou às 6 da tarde, pega um baita trânsito para chegar, perde mais tempo. Então tudo isso é importante organizar. Organiza com a fisio, já deixa marcada, ela é obrigatória a fisioterapia pós. Ou seja, quando tu fizer a cirurgia, tu sai com taping, tu vai no 5º dia lá, vai tirar o taping. Então é obrigatório fazer isso, não é opcional. Então já organiza e já deixa marcado. Minha 7ª e última dica para vocês. Organiza os retornos para as consultas de revisão. Os pacientes muitas vezes vêm de longe, vêm de outros lugares. Eu atendo muitos pacientes que são de fora do estado ou de cidades fora de Porto Alegre. Isso é importante estar organizado, porque o paciente ele vai voltar em retorno comigo. Eu preciso avaliar o pós-operatório. Então, de 10 a 14 dias vai voltar na primeira revisão, vai fazer a remoção de sutura, depois vai voltar de 4 a 5 semanas para uma nova revisão, que são muito importantes, até para conversar com o paciente, ver como é que ele está, ver se ele tem alguma dúvida. É importante essas revisões. Muitos pacientes vão e não querem voltar, tá tudo bem, doutor, não quero ir, não preciso. Não, precisa vir para eu avaliar, para eu ver como é que tá a evolução da recuperação. Então já deixa organizado também. A minha agenda, por exemplo, às vezes ela tá 3 meses na frente, 4 meses na frente. Então a gente tem que organizar esse pós-operatório para que nós tenhamos horários para fazer. Agendou tua cirurgia? Já marca o teu retorno. Tá, eles vão marcar a cirurgia dia 1º, já deixei meu retorno marcado para o dia 12, para o dia 13, geralmente entre 10 a 14 dias. Já deixa o primeiro retorno agendado. Fez o primeiro retorno, já vai deixar o segundo agendado. Então é muito importante organizar isso, não só pela minha agenda, pela tua agenda e também pela questão de locomoção. Muitas vezes o paciente vem de outra cidade, vem de fora, marca em horários muito ruins, acaba pegando mais trânsito, gastando mais tempo e tendo mais dificuldade de vir. Então é importante isso. E as pessoas que vêm de fora, muitas vezes que vêm de outros estados, precisam organizar passagens, então tem que ir, se não ficar aqui e for voltar para o pós, tem que ir para a sua cidade e voltar, então já vai deixar organizado. Ou, tá, eles vão ficar aqui, vou pegar um hotel, ou ficar na casa de um amigo, de um parente, até a revisão, então já deixa marcado. Tá? É importante já organizar isso. Quanto mais tu organizar o teu pós-operatório, menos intercorrências tu vai ter. Sempre comparar com uma viagem. Quando a viagem é bem organizadinha, tu sempre só aproveita, só curte. Se tu não organiza bem a viagem, se tu deixa tudo para a última hora, tu gasta muito mais e muitas vezes se estressa mais para conseguir fazer as coisas. O pós-operatório é a mesma coisa. Então isso são 7 dicas básicas que nós temos que seguir para ter um bom pós-operatório, deixar ele bem organizadinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Se serviu para ti, deixa teu like nesse vídeo. Se chegou até aqui e não te inscreveu, te inscreve no canal para o YouTube entender que nosso conteúdo é legal e é importante. E além disso, se tu conhece alguém que vai fazer uma cirurgia e que precisa organizar seu pós-operatório, manda esse vídeo para ela entender a importância dessa organização, manda no grupo da família, no grupo das amigas. É importante organizar para ter conforto e curtir ainda mais essa busca pela autoestima. Obrigado por ter vindo até aqui, por chegar até o final desse vídeo. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.